Diga, Deus é bom. Amém, queridos. Nós estávamos... Quem estava aqui terça-feira passada? Foi diferente, não foi o Tadeu? Sim ou não? Sim. Deus realmente nos surpreendeu. Nós nem estávamos pensando nisso, como seria aquele Tadeu. Foi realmente algo do Espírito de Deus. E depois, né, uma irmã falou comigo. Achei muito poderoso, né? Ela me ligou e disse: pastor, eu tinha compartilhado no outro sábado. Eu compartilhei com uma discípula minha, compartilhei na célula, se eu não me engano. Um sonho que ela teve. Irmãos, ela teve um sonho idêntico ao Tadeu. Não foi assim? Então, eu fiquei tão surpresa quando ela ligou para mim para dizer: pastor, eu quero te dizer uma coisa. Tudo que aconteceu com o Tadeu passado, eu tinha tido um sonho lá. Foi a Alba que teve esse sonho, né? Lá em Caruaru, Deus tinha dado a ela esse sonho. E eu fiquei, mulher, como está espiritual, aleluia, né? Tudo, irmãos. Aí eu vi que era realmente uma direção do Espírito Santo para nossas vidas, para esse tempo, né? Então, que palavra nós vamos ministrar? Nós vamos falar sobre o poder da unidade. Então, eu quero que o irmão Eduardo colocar aí um videozinho. Você já conhece esse vídeo, mas eu quero que vocês saibam como é poderoso nós termos no seu coração, né, um só propósito. Coloca aí esse videozinho. Preste bem atenção, viu? Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser Tempo atrás eu coloquei esse videozinho, acho que foi no Tadeu, mostrando o poder da unidade. Diga, unidade é muito poderosa. Então, o versículo que nós vamos falar é de Gênesis 11, coloque aí. Vamos ler juntos. Foi Deus falando, certo? E o Senhor disse o quê? Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o... Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Esse texto aqui, irmãos, é lá na Torre de Babel. Na verdade, o povo estava sendo um para a desobediência. Eles estavam se unindo contra a vontade de Deus. Deus mandou o povo se espalhar, encher a terra e multiplicar. Mas então o povo se uniu, se tornou um para construir uma torre e dominar. E aí o que aconteceu naquele dia? O Senhor veio e trouxe confusão e ninguém mais entendeu a linguagem do outro. Mas enquanto estavam falando a mesma linguagem, por isso nós temos o quê? A escola ministerial. Pergunta ao seu irmão, você está na escola ministerial? Como aqui só tem líderes, eu creio aqui que você que está aqui, que ainda não é líder de célula, porque você está se preparando para ser, amém? Então, a maioria que é líder de célula e outros estão se preparando para ser líder. Nós, como líderes de célula, devemos nos empenhar de todo o coração para levar toda a nossa célula para estar fazendo a escola ministerial. Se você tem sido uma pessoa entendida, você vai fazer isso, porque quanto mais você tem pessoas da sua célula estudando na escola ministerial, mais rápido você está formando líderes. E por que então a gente tem a escola ministerial? Para que a gente possa falar a mesma linguagem e ter o mesmo pensamento, irmãos. O que a Bíblia fala sobre divórcio? Se você estiver estudando na família cristã, você vai saber.
Que Deus odeia o divórcio. Então, se você vai discipular alguém que está numa crise no casamento, você não vai dizer, deixa aquela megera, abandona aquele traste. Você nunca vai dizer uma coisa dessa, não é verdade? Porque senão você vai estar ensinando algo contra a palavra de Deus e é pecado. Então, quando a gente está estudando juntos, né, tendo o mesmo ensinamento, a gente começa a ter o mesmo pensamento. E o Senhor reconheceu, né, o próprio Senhor, né, ele reconheceu que é poderoso termos uma mesma linguagem, um mesmo pensamento. E o pastor Eibe pegou essa frasezinha, isto é apenas o começo, foi aqui desse versículo. Isto é apenas o começo. Você sabia? Quando nós estamos unidos como igreja, num só propósito, né, num só pensamento, se é para jejuar, vamos jejuar todo mundo. Não importa se vou trabalhar no encontro ou se eu não vou trabalhar. Minha igreja está numa campanha de jejum. Eu não vou trabalhar, mas eu posso interceder pelas pessoas que irão trabalhar. Eu posso interceder pelas pessoas que vão fazer. E eu aproveito e coloco minha célula, coloco minha vida, coloco minha família, coloco meus filhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas eu quero te dizer algo. Quando nós convocarmos a igreja para se juntar para um propósito, você deve ser o primeiro a ser um conosco. Uma igreja que quer fazer diferença em uma cidade. Quem quer aqui ser usado pelo Senhor para fazer diferença em Garanhuns? Eu creio que Deus quer nos usar. Quem crê que Deus quer nos usar? Deus está nos usando, irmãos. Só que isso é apenas o começo daquilo que Deus tem. Para nós cumprirmos o chamado do Senhor aqui em Garanhuns, nós temos que ser uma igreja que tem o mesmo pensamento, a mesma linguagem, o mesmo coração, o coração do Senhor. Né? Você não vai ser numa heresia. Né? Você não vai se tornar um com a pessoa que está em pecado. Eu vou me tornar um com esse irmão porque ele está rebelde, vou ser rebelde com ele. Se você for rebelde com aquele irmão, eu tenho pena de você. Porque você vai estar perdendo tudo que você construiu em Deus. Você vai estar, né, entrando num buraco que só vai dar a você muita tristeza. Porque rebeldia nunca traz bênção, não é verdade? Então não se una para o mal. Não se una para as coisas erradas. Pelo contrário, você deve denunciar as coisas erradas. Você deve ser uma pessoa que é usada pelo Senhor para ajudar seu irmão a sair do erro, amém? Com amor, com carinho, chama o discipulador, chama o líder de célula. Olha, eu vi o irmão assim e vamos resgatar aquela vida. Mas nunca se unir para aquilo que é contra a palavra do Senhor. Você está entendendo? Nós temos que ter um mesmo coração para fazer a vontade do Senhor. E nós cremos que Deus usa a nossa liderança. Deus usa a nossa liderança. Né? Quando nós estamos buscando o Senhor, Deus vai conduzindo. Então, se você sabe que Deus usa a liderança, né? Foi Ele que estabeleceu na igreja. Ele estabeleceu apóstolos, foi Deus que estabeleceu. Profetas, né? Foi Deus que estabeleceu evangelistas, pastores e mestres. Foi Ele que estabeleceu para quê? Para que a igreja não fique, né, perdida, sem rumo. Mas há uma liderança que dá os comandos e você vai se submetendo àquela liderança. A menos que aquele seu líder esteja ensinando heresia ou coisa errada. Você não vai submeter uma coisa dessa. Entendeu, irmãos? Então, Deus está falando como é poderoso quando somos um. Olha só, essa pedra. Irmãos, é possível pegar essa pedra, subir uma pedra dessa? Diga aí a verdade. Sozinho? De jeito nenhum. Mas quando estamos unidos, tudo podemos fazer junto com o Senhor, né? Botando força, né? Eu achei pouca gente para que tome daquela pedra, né? Meu Jesus, mas tudo bem. Então está representando que é possível, né? Então, nesse texto aqui de Gênesis 11, versículo 6, Deus estava falando sobre o valor da unidade em um propósito. Diga comigo, tudo é possível. Quando estamos unidos, trabalhando juntos, nada será grande demais, nem essa pedra. Tudo será possível realizarmos para quem? Para Deus. Juntos com o mesmo coração e disposição para trabalhar na mesma direção, a grande obra do Senhor acontecerá. Então, eu queria rapidinho com você ler esses dois textos aqui que eu separei. Um está em Atos, no capítulo 4. Você vai ver como é poderoso quando a igreja está unida. Irmãos, você precisa, eu sei que vocês já são um conosco, mas vamos ser mais, amém? Nós precisamos ser mais intensos em unidade.
Olha só como a igreja lá de Atos era. Atos capítulo 4, versículo 24. Antes, eu vou contar um pouco do contexto, né? Pedro e João, eles foram presos, porque eles estavam indo para orar na hora nona, 3 da tarde, e tinha um homem coxo de nascença na porta do templo. E Pedro disse àquele homem: olhe para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. E o homem se levantou. Pegou na mão do homem e o homem ficou em pé. E o homem saiu pulando dentro da igreja, dentro do templo. Foi uma revolução, irmãos. Foi uma revolução. E foi aquela coisa. E por causa disso, né, lá Jerusalém ficou agitada, porque tinha acontecido um milagre. Quem são esses homens? E aí chamaram Pedro, né? Pedro e João. E foram ter um inquérito, né? Foram lá interrogá-los, por que vocês fizeram isso, em nome de quem? E eles disseram, olha, não fomos nós que fizemos isso. Foi Jesus Cristo Nazareno. É no poder dele. E aí, por causa disso, prenderam os dois. Né? Mas o que aconteceu, irmãos? Quando eles estavam presos, né, a igreja começou a quê? A orar. A igreja se juntou para orar por aqueles homens, né? E, olha só, o Senhor, naquele momento... o Senhor, então, libertou Pedro e João. E eles foram soltos. Olha o versículo 23, que está escrito. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, aleluia. Som. Olha, voltou. Ouvindo isto, unânimes, juntos, unidos, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, se você for continuar lendo, é uma oração que eles estão fazendo. Imagine. Eu estou imaginando, irmãos, pegando fogo aquela sala de oração. Né? Juntos ali, a igreja em oração. O que é que está aí dizendo no seu texto, logo em cima? A igreja em oração. Então, quando eles foram soltos, eles procuraram os irmãos, foram lá encontrar os irmãos se reuniram. Os irmãos se reuniram juntos ali, levantaram a voz e começaram a orar. Né? Deus nos ajude. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, que eles começaram a ser ameaçados. Né? As autoridades ali de Jerusalém ficaram falando para eles que eles não podiam falar no nome de Jesus. Não podiam. Né? No versículo 21 diz que eles, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque o povo estava glorificando a Deus pelo milagre que aconteceu. Então, eles prenderam, mas não podiam, né, nem açoitá-los, nem fazer nada, tiveram que liberar Pedro e João, porque o povo estava lá glorificando a Deus. Se eles maltratassem Pedro e João, ia ter uma revolução. Então, quando eles ficaram soltos, que procurou os irmãos, começaram a orar. Aí os irmãos estavam aqui a oração que eles fizeram juntos. Imagina o Pentecoste que estava naquela sala. Eita, Jesus, era fogo puro. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede-nos aos teus servos que anunciem com toda intrepidez tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ó, 31. Vamos ler juntos? Tendo eles orado. Diga comigo. Tendo eles tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha o versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Irmãos, que coisa tremenda. Olha cá o capítulo 2. Passa um pouquinho as páginas, vai para o capítulo 12. Olha o versículo 5. Até o nosso irmão, né? O capitão o comandante lá do 9º batalhão, domingo aqui dando o relatório que Deus está fazendo através da oração dos pastores, né? Juntos ali com ele leu esse texto domingo aqui na igreja, né? Que, de novo, né?
A igreja estava sendo perseguida, mataram a espada Tiago, irmão de João. Então, Herodes, achando que estava, sendo agradável ali, né, aos judeus, mandou também prender Pedro no cárcere e botou 4 escoltas de soldado para tomar conta daquele homem lá na prisão, para que ele não fugisse. Pedro, porém, ó, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas o quê? De novo, vamos ler juntos? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Meu Deus, ao 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardando o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saiu, seguia, sabendo que era, não sabendo que era real. Parecia mais uma visão. O que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, o qual dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde o quê? Muitas pessoas estavam congregadas e... é a célula ali reunida de oração. Ai, irmãos, há muito poder quando as células se juntam para orar. Olha só como estava a posição dos irmãos aqui. Quando Pedro estava preso, lá na casa de Marcos, né? Na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia muitas pessoas que estavam juntas e oravam. Irmãos, como há poder, irmãos, na oração, quando as células se juntam. Por isso que eu quero te dizer, bota no teu celular, dê o meio-dia, onde tu estiver, começa a orar. Né? Só se você estiver no caixa, não tiver como, passou aquele momentinho, você ora. Pode orar em outro horário. Mas todos, vamos botar no nosso celular para a gente orar de meio-dia a meio-dia e 5. Né? E aí... hoje o pastor Marcos colocou os nossos alvos. E a gente acrescentou a vida do comandante ali. Nós estávamos, eu e Keila, eu levei Keila comigo. O pastor Marcos não podia ir lá, é uma reunião só de pastores. Mas eu não queria ir só, né? E ela foi comigo, ela pôde testemunhar lá. Vem aqui rapidinho, Keila, bem rapidinho. Só para dizer, irmãos, como foi hoje à tarde. Passamos 1 hora de oração, né, junto com aqueles homens e mulheres. E ela vai contar bem em 2 segundos aqui, como foi lá. Amém, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de ir com a pastora Cristiane e percebi, né, através dos relatos, né, tanto do coronel, né, do comandante, como os pastores, o quanto Garanhuns, né, tem sofrido nas violências e a disponibilidade deles estar ali intercedendo, né, estarem à frente para que Garanhuns e região possam ter suas vidas transformadas, né? Os habitantes ter suas vidas transformadas. E eu fiquei muito impactada, né? Porque a gente pode ver que a gente, no olhar natural, a gente não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual. E para acontecer só com intimidade, através da oração e a gente sendo unido, né? A união. E é justamente isso que está acontecendo em Garanhuns, junto com os pastores de região, né? Se unindo em oração para um bem maior, que é um povo, né, apaixonado pelo Senhor, e que nós possamos ser também esse povo, amém? Então, lá nós estávamos orando, né, pela salvação de Garanhuns, pela salvação da região, pela paz de Garanhuns, né, porque ele estava dizendo, olha, eu estava lá no centro cristão, fui dar o relatório que está acontecendo, mas houve um contra-ataque, né? Teve um contra-ataque aqui, que morreu um sargento, foi? Um sargento. Então, a gente percebeu a fúria do inimigo. E aí eu falei, irmãos, olha, eu quero dar sugestão aos irmãos para vocês nas suas igrejas. Vocês colocaram o celular para despertar meio-dia. Vamos estar todos orando de meio-dia a meio-dia e 5.
Então, nós demos essa sugestão ali para os pastores que estavam, para eles todos unidos, né? Nós estamos com os alvos, eu disse a ele, nós oramos pelos alvos da nossa igreja local, mas nós incluímos também agora a vida do comandante e temos orado pela salvação de Garanhuns. Então, junto com os alvos que nós colocamos lá, oração pela liderança, pelos setores, pelos líderes, supervisores, né, discipuladores, células, nós colocamos também agora o comandante, colocamos aqui também, eu acredito que Luciana orou também, né, por Garanhuns e pelo comandante, porque é uma autoridade espiritual em Garanhuns e, além do mais, nós temos o privilégio de ser um homem de Deus. Então, ali, nós estamos juntos orando pela paz de Garanhuns, sem estar preocupado com denominação, juntos com a mesma visão. E quando nós temos um só alvo, irmãos, Deus age, amém? Deus age. E nós estamos ali reforçando para ajudar o nosso irmão Eli, que está orando para Deus proteger a população da morte física. Mas nós sabemos que a morte mais séria é a morte o quê? Espiritual. É a eternidade sem Cristo. Então, nós, como igreja, nos preocupamos com a salvação das pessoas. Então, temos que ter esse coração. Se é para jejuar, jejua conosco. Ah, pastor, todo mundo remédio. Jejua pão, refrigerante, doce. Jejua alguma coisa, jejua uma refeição. Estamos chegando perto do encontro, aumente mais seu jejum. Né? Por quê? Porque nós estamos com um só propósito. Por que jejuar? Porque nós queremos a salvação das pessoas que vão para o encontro, amém? Mas se você não vai para o encontro, não tem problema, tu jejua também. Pela tua vida, pela tua célula, pelo teu casamento. Está entendendo, irmãos? Então, quando houver uma convocação, que você tenha esse coração mesmo, de estar junto ali, unido com o mesmo propósito. Assim como a igreja de Atos era unida em oração. Quem quer ser uma pessoa de oração? Eu soube hoje de manhã, irmãos, que estava um Pentecoste aqui na igreja. Me alegrei demais. Muitos jovens estavam aqui hoje de manhã. E eu fiquei muito feliz em saber que Deus está levantando pessoas de oração. Quem vai ser uma pessoa de oração? Levante a mão. Então, se você não pode vir 1 hora, pelo menos de 12, meio-dia, 5, você está intercedendo. Mas eu gostaria que você viesse para cá, nos ajudar em oração. Então, tudo é possível. A grande obra de Deus é possível ser feita. Olha o que foi que Jesus disse, lá em Mateus 12, 25. Vamos ler juntos? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo disse, vamos lá? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meu Deus! Jesus, ele falou, que sabedoria! Numa casa, por exemplo, se marido e mulher não estiverem concordando a respeito de uma coisa, irmãos, não dá certo. Sim ou não? Se a mulher não concorda, o homem vai lá e faz. Dá certo, irmãos? Se o homem não concorda, a mulher vai lá e faz. Dá certo? Só dá prejuízo. Olha, uma casa dividida, onde não há unidade, quando o marido e a esposa não estão concordando, eles não prosperam, irmãos. Que coisa! Só há prosperidade em uma família quando há unidade. Quando há unidade, eles crescem no ministério, crescem financeiramente, quando estão com um projeto juntos, unidos. Se numa família é assim, na igreja do mesmo jeito. Temos que ter o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo coração. Né? Paulo disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, veja como ele faz uma súplica. Olha como ele leva a sério. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos. Então, qual é a nossa função como discipulador? Agora eu quero falar para você que é líder de célula, que é discipulador. Todo líder de célula é discipulador? Senão não pode ser líder de célula. Todo discipulador, todo líder de célula. Você está aconselhando alguém e aquela pessoa começa a criticar célula, discipulado, escola ministerial, começa a criticar a visão da igreja. O que você deve fazer?
Você deve ouvir a pessoa, mas dizer, irmão, eu quero marcar uma reunião com você urgentemente com a nossa liderança. Não, não precisa não, é apenas um desabafo. Não, irmão. Eu estou percebendo que o seu coração está precisando de um esclarecimento. Olha aqui os líderes de célula e os discipuladores. Nunca escute um desabafo de uma pessoa sobre a visão da igreja ou sobre a liderança, alguma queixa. Seja sobre o seu discipulador, seja sobre um líder de célula, seja sobre o supervisor. Não gostei da atitude dele. E você apenas ouve e se cala. Nunca faça isso. Se você faz uma coisa dessa, se você ouve uma queixa e não ajuda aquele irmão para purificar o coração dele, você está sendo um canal do inimigo para a morte espiritual desse irmão. Não se engane, não existe besteirinha. Sabia que as besteirinhas se tornam monstros? Sabia que os casamentos se acabam por causa de uma besteirinha? A pessoa fica chateada com o outro. E, deixa para lá. Uma besteira dessa, não, deixa para lá. Aí o marido faz outra coisinha. Aí a mulher, não, deixa para lá. Só que ela começa a reagir. O que é que tu tem? Nada. Eu fiz o quê? Nada. O que é que tu tem? Fala aí. Não tenho nada. E você sabe que tem alguma coisa ali no coração daquela pessoa, uma insatisfação. Você sabe, você não fala com a boca, mas o corpo fala. Seu rosto fala. Suas atitudes falam. Né? Quantas vezes a gente pega casais em crise, porque a mulher está num silêncio mortal. Ou o homem está assim, caladão. Alguma coisa acontecendo. Então, eu quero te dizer, conversa. Fala, não junte as coisas. No discipulado é a mesma coisa. Falou. Se eu estou falando algo meu, das minhas emoções, é coisa minha, que não envolve outra pessoa, então é um segredo meu e do meu discipulador. Estou falando de mim, de tentações minhas, tal e tal. Recebe oração. Agora, se eu vou falar para o meu discipulador, ou para um amigo meu, que Chiquinha, ela foi grosseira comigo. Como discipulador, não posso ficar com o segredo. Não, mas é conversa de discipulado. Epa, conversa de segredo discipulado é quando refere-se a você, das suas coisas pessoais. Quando refere-se a um terceiro, a outra pessoa, não é mais segredo. É uma confissão para conserto. E você, como discipulador daquela pessoa, você tem o dever diante de Deus dizer à pessoa, querida, olha, eu vejo que o seu coração está ferido. Eu vejo que você deixou o coração ficar sujo. Eu não posso me calar. Então, eu quero ir contigo para te ajudar a conversar com a pessoa. Não preciso, não, para lá, não. Sabe, porque se eu me calar, o diabo vai destruir sua vida espiritual. Você não vai avançar mais. Você está com mágoa. Não, mas eu pensava que eu falando com minha discipuladora, eu resolveria. Não. Nunca se resolve problema de coração conversando com outra pessoa. Isso é fofoca, irmãos. Usando o discipulado para fofocar. Discipulado não é fofoca. Discipulado é você conversar com o seu discipulador para receber oração por coisas suas, de suas emoções. Quando envolve alguém que te machucou, já não é algo seu e do discipulador. O seu discipulador precisa levar você a uma transparência, a uma cura. Quando a pessoa só fala com o discipulador, fica curado, alguém já se sentiu curado assim? E falar só com o discipulador? Não existe isso. Jesus disse, você tem contra alguém alguma coisa. Vá a outra pessoa e converse. É assim que está na Bíblia? Não. Não está isso da Bíblia, irmãos. Lá em Mateus 18 fala que nós temos que procurar a pessoa. Né? Nós temos que procurar. Mateus 18:15 diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma uma ou duas pessoas. Aí você leva seu discipulador. Então, se você foi ferido e você sozinho conversou com essa pessoa, ótimo. Resolveu o problema? Ótimo. Nem precisa levar o discipulador. Mas se você não resolveu o problema e já conversou com o seu discipulador antes de conversar com a pessoa, você tem o dever, como discipulador, de ir com o seu discípulo à pessoa. Para quebrar toda desavença, toda falta de unidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Rogo-vos, faleis todos a mesma coisa. Que não haja divisões. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Quem está entendendo, diga amém. Não aceite isso como desabafo. E é segredo de discipulado. Isso não é segredo. Você está ajudando o cão a destruir aquela pessoa. Você está pegando na mão do diabo. Vamos, diabo. Destruir mesmo. Eu concordo contigo. Haja um segredo. Porque vai matar o outro. Porque esse sentimento vai crescendo. Essa barreira vai aumentando, não diminui. Você está entendendo? A única maneira de você não deixar seu irmão se desviar, nem esfriar, nem ser destruído, é você ajudá-lo a procurar a pessoa que o feriu, que ele está magoado. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Olha só que em Colossenses 2, versículo 2, que está escrito. Vamos ler juntos? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ô, irmão, se Paulo disse que é uma alegria para ele, que ele se sentiria alegre, complete a minha alegria. Eu fico muito feliz quando eu olho para vocês e vejo que vocês têm o mesmo pensamento, o mesmo amor um pelo outro, são unidos de alma com o mesmo sentimento. Se Paulo diz que se alegrava, imagine o coração de Deus. Nós temos que ter esse mesmo coração do apóstolo Paulo, não é? Nunca aceitar, irmãos, entre nós, algo que nos afaste do irmão. Então, ouvir uma confissão é seu dever como irmão em Cristo. Cuidar do coração do seu irmão. Procurar conserto antes que o seu irmão possa realmente ser destruído. Olha o que está escrito agora em 2 Tessalonicenses 3,14. Vamos ler juntos? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Irmão, isso é muito importante, né? Você não pode se associar com gente que fica, né, contra a liderança. Você não pode ficar aliado junto com pessoas que pensam diferente. Você pode até se juntar à pessoa, mas para um conserto, para conversar. Você está entendendo? Notai-o, para que esse fique envergonhado. Por quê? Para que ele perceba como o coração dele está sujo, está doente. Então, você não pode se juntar para falar mal de ninguém. Se tem alguém que está insatisfeito, que não concorda com a visão, imediatamente nos procure para nós conversarmos junto com você. Para o bem do irmão. Para a gente cuidar bem um do outro. Olha aquela em Romanos 16, 17. Vamos ler juntos? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Nós não podemos nos unir, irmãos, com pessoas, né, que ficam sempre com a crítica. Percebeu, irmão? Está bem crítico. Está precisando de ajuda. Nos chame imediatamente. Chame o seu supervisor. Chame o líder de célula, se for na sua célula. Mas você não pode, de maneira alguma, concordar nem se calar. Quem concorda com isso, diga amém. Coloca o próximo. Devemos, irmãos, nós estamos crescendo. Então, nós devemos ter cuidado com o quê? A unidade. Diga, eu tenho responsabilidade com a unidade da minha igreja. Irmãos, você é responsável pela unidade. Diga, eu sou responsável. Diga, eu sou responsável. Para nós cumprirmos o propósito de Deus, você precisa ser uma pessoa da nossa alta confiança. E o que é uma pessoa de alta confiança? Uma pessoa transparente. Não existe ninguém melhor do que se conviver. Pode até ter uma postura errada, falar até de maneira errada, mas você diz, puxa vida, fulano é confiável mesmo. Abre o coração mesmo. Gente boa, gente leal. Só precisa de uns ajustes dos parafusinhos dele para ficar mais calmo e tranquilo, entendeu? Mas tem lealdade. Então, temos que ter cuidado com a unidade da igreja. Não devemos permitir o quê? Diga comigo. Nunca permita fofoca, nem competição entre nós. Devemos proteger a igreja contra quem? Demônios de fofoca, demônios de divisão, de falta de transparência, demônios de falsidade, pois eles querem entrar no meio da igreja para impedir o seu crescimento. Então, irmãos, olhe, toda vez que o diabo quer impedir uma célula de crescer,
Começa no meio da célula, aquela falta de unidade, aquele clima pesado. Alguém está chateado com alguém. Já percebeu que é assim? Quando o inimigo fica bem, né, furioso, ele quer trazer um clima pesado de desunião, de discórdia, de fofoca, de falsidade. É o outro falando pelas costas. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu não concordo com o romance real. Eu não concordo com o discipulado. Se não concorda, nos procure. Nós, com amor e carinho, vamos conversar contigo. Né? A gente já falou que romance real não é obrigatório. Romance real é uma atitude de uma pessoa que quer agradar o coração de Deus com a santidade. Quem quer agradar o coração do Senhor, então, essa pessoa toma a decisão de se afastar do pecado e ter uma postura de santidade diante do Senhor, para ser exemplo para os outros. Então, é para ser exemplo que a gente fala, mas ninguém é obrigado. Só aqueles que querem ser exemplo. E para ser líder, você precisa ser exemplo, irmãos. É tão fácil isso. Agora você tem que conversar com quem? Conosco. Não ficar conversando entre si. Aí você, é mesmo. Pois eu também concordo contigo. Também. Entendeu? Não se junte para isso. Não peque contra o Senhor. Está chateado com alguma coisa? Procure a gente. Se é com o seu supervisor, procure seu supervisor. Não gostou de uma postura, procure. Mas você deve mesmo, né, ter esse coração. Eu vou ter cuidado com a unidade da minha igreja. Então, nós precisamos fazer diante do Senhor, né, esse compromisso de sempre cuidar da unidade da igreja. O crescimento, irmãos, da nossa igreja depende, sabe de quem? De cada um de nós. Um cuidando do coração do outro. Um não permitindo falsidade. É você observar a sua célula, se todo mundo está com o coração realmente. Olha, um líder de célula é um pastor de corações, sabia? Uma vez eu estava conversando com o pastor Ivanildo e ele falou para mim, olha, Cristiane, discipulado é pastorear o coração dos seus discípulos. Você tem que ter cuidado no coração. Como está o coração do seu discípulo? E você que é um bom discípulo, não esconda o seu coração. Revele seu coração. Ai, irmãos, como é triste esconder as coisas. É terrível. Nós estávamos hoje, o pastor Marcos recebeu um telefonema bem triste. Uma pessoa que a gente tinha, né, uma certa aproximação, uma pessoa de Deus, mas não tinha discipulador. E aí, caiu em pecado. E quando cai em pecado, irmãos, se torna público. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso é o quê? Uma tragédia. Porque o diabo fica, esconde. Esconde. Não diga nada, não. O que é que vão pensar de você? E quando a pessoa peca, ele mesmo começa a divulgar. E anunciar para todo mundo. Olha, irmãos, como é de Deus essa visão de ter um ajudador conosco. Uma pessoa que você vai confessar uma tentação. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Como é importante a gente ter alguém que a gente possa receber oração e toda aquela tentação ser destruída. Você ser livre daquela tentação, do que depois todo mundo fica sabendo e você perdeu toda a autoridade na sua vida. Então, coloque aí, por favor, nós vamos orar. Só é possível fazermos grandes coisas para Deus se estivermos o quê? Unidos em um só propósito, em uma só visão, com um só coração. Olha só, essa bola representa o mundo. Olha quantas mãos ali sustentando o mundo. Sabe, queridos, para a gente fazer diferença, cumprir nosso chamado, né? Garanhuns tem uma palavra profética de Antioquia para o Nordeste. Mas eu creio que Garanhuns não vai ser só Antioquia para o Nordeste. Deus vai levantar muitos missionários de Garanhuns para o mundo, amém, irmãos? Mas para isso acontecer, só vai acontecer quando tiver uma igreja o quê? Unida, com o mesmo coração, com o mesmo pensamento. Gente que está aprendendo a lealdade. Se você não lê o livro Lealdade e Deslealdade, você deve ler. Ou tem um outro livro que nós indicamos, que é Transparência, né? Do pastor Sabá. Aprendermos a ser transparente. Uma pessoa transparente, ela fecha as brechas. Olha, o inimigo só age em brechas. Sabe o que é uma brecha, irmãos? O que é uma brecha?
é um buraquinho, irmãos, insignificante. Pois coisas insignificantes são brechas para o diabo usar para te destruir. É um sentimentinho ali, é um pensamentozinho aqui, é uma coisinha ali. E assim, se você não confessa, se você não abre o coração, o diabo usa essas pequenas coisas para destruir a tua vida. A Bíblia diz lá em Efésios, não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Lá em Efésios capítulo 4. Então, nós não podemos dar lugar. Se você percebe que precisa consertar seu coração com alguém, urgente, meu irmão. Se tem coisas que você não concorda, urgente nos procure. Porque coisas mal resolvidas são brechas. E o diabo começa a destruir a vida de um crente nessas brechas. Você percebe logo, a pessoa não cresce mais, a pessoa fica lá, estagnado, andando em círculo. Tem alguma coisa errada com aquela pessoa. E você que é discipulador, você precisa ser o primeiro a ajudar a fechar as brechas. Assim como Neemias juntou o povo e começou a fechar as brechas do muro. Nós, como discipuladores, nós precisamos fechar as brechas uns dos outros. Fechar as brechas dos nossos discípulos, né? Confessar, pedir ajuda, fechar as nossas próprias brechas, confessando com o nosso discipulador também. E nós vamos um ajudando o outro a ajudar a igreja a crescer. Quem quer fazer parte dessa grande obra do Senhor? Deus tem uma grande obra. Então eu quero que você fique em pé nessa hora. Nós vamos orar unânimes, como a igreja de Atos. Nós vamos orar nessa hora. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão. Assim como o Senhor falou para Caim. O Senhor, Ele fala para nós também. Nós somos cuidadores, devemos ser cuidadores do nosso irmão. Nós devemos ser aquelas pessoas bem cuidadosas. O Senhor, Ele foi perguntar a Caim, né? Cadê teu irmão? E ele, né, bem rebelde, né? O Senhor diz lá em Gênesis 4, o Senhor perguntou a ele: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: eu não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue, teu irmão, clama a mim. Clama da terra a mim. Então o Senhor estava falando para Caim: cadê o teu irmão? E ele respondeu: sou por acaso tutor? E o Senhor estava dizendo para ele: sim, você devia ter cuidado bem do seu irmão. Nós precisamos cuidar bem do nosso irmão. É nosso dever. Você, como discipulador, líder de célula, supervisor, você tem o dever de cuidar bem do coração do seu irmão. Viu seu irmão entristecido, pergunte o que está acontecendo. Se ele confessar a você, ajude-o. Mas não deixe o diabo destruir a vida do seu irmão. E nós juntos, unidos, com o mesmo coração, sendo transparentes, com a mesma visão da nossa liderança, estendendo as mãos, buscando fazer a vontade do Senhor. Deus vai fazer uma grande obra em Garanhuns. E Ele conta conosco. E nós vamos orar nessa hora. Eu vou estar orando, depois eu vou pedir para o pastor Marcos também orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos, assim como o Senhor reconheceu lá em Gênesis 11, o poder que há na unidade. Nós como igreja, Senhor, queremos ser um. Dê a mão, vamos fechar os corredores, queridos. Dê aí a mão ao seu irmão. Pai, nós queremos ser uma igreja unida, com um só coração, com um só propósito, com só visão, Senhor. Nós queremos, Pai, ter esse mesmo coração, ter o mesmo pensamento, como disse o apóstolo Paulo, Senhor, lá em Filipenses. Nós queremos assim, Senhor, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor,
ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós não queremos que haja partidarismo entre nós, mas que nós possamos ser humildes, considerar o outro superior a nós mesmos. Nós queremos ajudar o nosso irmão a crescer, a cuidar bem do coração do nosso irmão. Ajude-nos como pastores, ajude os nossos supervisores, Senhor, a cuidar bem de cada líder de célula. Ajude cada líder de célula a cuidar bem de cada discípulo. Não permitir que o Satanás alcance vantagem. Nós queremos cuidar do coração dos outros, porque nós queremos cumprir o teu propósito como igreja aqui em Garanhuns. Senhor, toma seu centro cristão de adoração. Há uma missão, um chamado teu para nós, e nós dizemos sim. Senhor, nós queremos fazer sua vontade. Ensina-nos a fazer tua vontade. Ensina-nos a andar no teu caminho. Ensina-nos, Senhor, a obedecer às tuas ordens. Nós queremos ter o mesmo pensamento. Nós queremos ser uma igreja que tem o mesmo alvo. Nós queremos amar o Senhor com todo o coração, mas também nós queremos amar intensamente o nosso irmão. Nos ajude. Nós não queremos ser indiferentes, Senhor, à fraqueza. Nós queremos conversar, ir atrás. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti para proteger o coração do nosso irmão. Nós não queremos ser como Caim, que por inveja, ele matou o próprio irmão. Ele foi carnal. Senhor, ele foi ali usado pelo inimigo para ele mesmo destruir o seu próprio irmão. Nós não queremos ser como Caim. Nós queremos ser, Senhor, como Jesus, que deu a vida dele por amor a nós, que negou a ele mesmo, porque ele queria o nosso bem, porque ele estava gerando em nós uma nova natureza, um novo coração. Oh Deus, nós queremos ser como Jesus. Nos ajude a dar a nossa vida pelo amor do nosso irmão, como está escrito em 1 João 3,16. Senhor, que o amor é visto quando a gente dá a nossa vida pelo irmão. Cuida bem do nosso irmão. Faça-nos crescer em oração. Ser um povo de oração. Cada setor, Senhor, seja um setor de oração. Assim como foi hoje, o dia inteiro. Pessoas passando por aqui. Senhor, nós queremos que todos os dias aqui na igreja nós possamos ver os setores unidos. Os setores vindo orar. Nós queremos que esse lugar seja conhecido como casa de oração. Nós queremos que nossos líderes sejam exemplos de oração, que eles sejam conhecidos como homens e mulheres de oração, Senhor, que ouve o Senhor e anda no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Vou passar aqui, pastor Marcos. Coloque sua célula agora, você que é líder, coloque seu setor, você que é supervisor. Vou estar orando por todos vocês, mas ore agora pela sua célula, pela unidade da sua célula. Supervisores, orem pela unidade do seu setor. Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor, cada célula. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada setor. Nessa hora, oramos por toda a igreja. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde de toda divisão, de partidarismos, Senhor, de grupos exclusivos, Senhor, de fofocas, de competições, de ciúmes. Pai, nós oramos nessa noite pela unidade, Senhor, de cada célula, pela unidade de cada setor. E como igreja nós estamos orando pela unidade e declaramos que seremos um, assim como o Pai e Jesus são um, nós seremos também. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.